A paz do Senhor, adolescentes! Prontos para mais uma aula? Meu nome é Andréia e eu sou professora da classe dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Mariana. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Pedro. A paz do Senhor, adolescentes! E eu sou o João Pedro. E nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica localizado em Cariacica, Espírito Santo, no Brasil! E você que nos visita, seja muito bem-vindo. E também não esqueça de colocar o seu nome e a cidade onde você é aqui embaixo no chat. E também já deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e também compartilha para todo mundo que você conhece. E neste trimestre nós estamos estudando acerca do livro de Gênesis. Aula de hoje, aula de número 7. Nós vamos falar sobre Noé e o recomeço da vida. Olha, fica ligadinho. E eu sei que essa classe de adolescentes ama um desafio. Então, se eu fosse você, eu já corria, pegava um papel, pegava uma caneta e se prepara para anotar todas as palavras que vão aparecer. Mas, só podem responder quando der o tempo na tela. E, adolescentes, nós não podemos começar a nossa aula sem orar. João Pedro, você ora pra gente? Oro, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa IBD, Deus. Mais esse momento, ó Deus, que nós podemos, Deus, espalhar a Tua palavra, Pai. Espalhar o Teu amor, Pai, às outras pessoas, Pai. Deus, seja com cada um dos adolescentes, ó Deus, que vai estar assistindo essa IBD, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa guardar e proteger cada um deles, Pai. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu me chamo Nicolas e eu vou fazer a leitura bíblica de hoje, que se encontra em Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E foi isso, adolescentes. Tchau! Adolescentes, vocês já conhecem a história de Noé? A palavra nos diz que Deus olhou para a terra e viu que a maldade havia se multiplicado. Era violência, era pai contra filho, filho contra pai. O mal havia dominado o mundo. E Deus se arrependeu de ter criado o mundo. Mas ele olhou e viu um homem justo. E ele então resolveu salvar esse único homem justo e a sua família. Vem para a aula para conhecer um pouco mais sobre essa história? Adolescentes, Noé, ele era descendente de Sete, que era filho de Adão. Ele era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, o homem com a maior idade registrada na Bíblia. E ele era bisneto de Enoque, que foi o homem que andou com Deus e Deus amou tanto ele que o tomou para si. Noé, ele era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé, ele era um homem justo e bom, temente a Deus e sempre cumpria sua vontade. Por isso, ele é um dos heróis da fé de Hebreus 11. Bom, nós vamos falar agora sobre os contemporâneos de Noé. Bom, contemporâneos são basicamente as pessoas que viveram no mesmo período de tempo de que Noé. Como já foi citado aqui, como Pedro falou, Enoque, um homem amigo de Deus, que andou com ele, que foi tão amigo de Deus a ponto de Deus tomá-lo para si. Outros contemporâneos de Noé, que foram as pessoas que viveram no mesmo tempo que ele, se contaminaram. Como que eles se contaminaram? Porque os filhos de Deus, também conhecidos hoje como os anjos por nós, eles vieram e acharam beleza nas filhas dos homens, fazendo com que eles tivessem relações com essas filhas, contaminando a raça humana e a raça dos anjos, fazendo com que Deus criasse desgostos dessas raças. Bom, e a triste conclusão dessa mistura foi que o mal se espalhou pela face da terra.
Em vez de adorarem e se prostrarem a Deus, o mal contaminou a raça humana. Quando Deus olhou para a terra e viu que a iniquidade havia se multiplicado, seu coração se encheu de tristeza e Deus tomou a decisão de aniquilar toda a raça humana. Porém, Deus, ele é sempre justo. E ainda assim ele encontrou um homem e uma família que o adorava verdadeiramente. E esse homem era Noé. E então Deus decidiu que salvaria Noé e sua família do juízo divino. Então, adolescentes, se nós tivermos um coração voltado ao Senhor, seguirmos os seus mandamentos e amarmos a sua palavra, Deus vai olhar para a terra e verá que ainda há pessoas que o adoram e não irá enviar o seu juízo sobre nós. Quando Deus decidiu que ele destruiria a terra, o próprio Deus foi até Noé e disse que haveria um juízo sobre a terra, mas que ele teria misericórdia de Noé e de toda a sua família. E quando Deus se apresenta a Noé e apresenta o plano de destruição sobre toda a humanidade, toda a face da terra, ele vai então instruir Noé a que ele deveria fazer para que ele, sua família e os animais que o Senhor determinasse se salvariam. Então ali, Deus estava decidido e nada iria impedir a sua decisão de destruir a humanidade. Bom, como a tia Andréa disse, é muito legal ver isso da parte de um Deus criador. O cuidado que ele teve com a raça humana, mais especificamente com Noé. O cuidado que ele teve, mesmo com todos os pecados, mesmo com tudo que a raça humana fazia de mal, Deus ainda poupou um de seus filhos e ainda preservou as espécies dos animais. Vejam como Deus é maravilhoso. O interessante, João Pedro, é que naquele tempo, Noé era justo, porque a palavra do Senhor, ela era passada, né? Todo o ensinamento era feito de pai para filho, não existia escritura naquele tempo. E a família de Noé tinha o costume de adorar a Deus, de prestar sacrifícios ao Senhor, e também eles tinham o costume de sentar e falar para os filhos acerca de tudo que havia acontecido, desde o Éden até os dias de Noé. Para preservar a raça humana e também os animais, Deus mandou a Noé construir uma grande arca. Então, Noé foi o primeiro engenheiro naval do mundo. Mas, adolescentes, vocês sabem em detalhes como a arca foi construída? E aí, adolescentes, o meu nome é Radassa e estamos aqui para mais um Você Sabia? E hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a arca, que foi uma maravilhosa obra construída por Noé. Primeira curiosidade, dimensões da arca. A arca possuía dimensões específicas, conforme descrito em Gênesis 6,15. Ela media aproximadamente 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Isso equivale a cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Segunda curiosidade, os materiais utilizados. Noé foi instruído a construir a arca com madeira de cipreste, ou, em algumas traduções, conhecida como madeira de gopher. O cipreste é uma madeira resistente à água, o que é apropriado para uma embarcação que enfrentaria grandes tempestades. Terceira curiosidade, a estrutura da arca. A arca era composta por 3 andares, com compartimentos diferentes para abrigar os animais e os suprimentos. Gênesis 6,16 menciona que a arca tinha uma janela e uma porta, além de ser revestida por dentro e por fora. Quarta curiosidade, construção longa e laboriosa. Embora a Bíblia não forneça um cronograma exato, muitos estudiosos acreditam que Noé demorou cerca de 120 anos para completar a construção da arca. Isso é baseado em Gênesis 6,3, onde Deus menciona que o Espírito não contentará com o homem para sempre, e a vida do homem será de 120 anos. Quinta e última curiosidade, simbolismo da arca. A arca é frequentemente vista como símbolo de salvação e refúgio. Assim como a arca salvou Noé e sua família do dilúvio, a Bíblia usa essa imagem para simbolizar
a salvação que encontramos em Cristo. Essas curiosidades sobre a Arca de Noé nos oferecem uma perspectiva mais profunda sobre essa história bíblica, ressaltando a fé, a obediência e os ensinamentos que podemos extrair dela. E esse foi o nosso Você Sabia? Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre a Arca de Noé. Tchau, adolescentes! Bom, vocês já viram como que Deus projetou a arca para suportar as grandes águas que viriam com o dilúvio. Para a gente entender como que foi o dilúvio, nós cristãos temos muito o costume de achar que o dilúvio foi somente chuva. Lá em Gênesis está escrito que abriram-se as comportas do abismo, que quer dizer da terra, e jorrou água de lá. Isso quer dizer que abriu-se rachaduras no meio da terra para jorrar a água. Com toda a pressão que tinha naquela época, aliás, a Terra, o nosso planeta era muito novo, toda a pressão foi compactada para jorrar aquela água. Foi uma água tão forte. Imagine você estando com sua família e não saber para onde correr, pois todos os lados estavam cercados por muros gigantescos de água. Mas Deus, como pensa em tudo e é perfeito, separou Noé e sua família para salvarem, incluindo os animais da terra. E toda essa água ficou jorrando por 40 dias e 40 noites, que foi o período que as águas inundaram por completo a terra, até o monte, o pico mais alto da face da terra. É interessante também falarmos que Deus, o próprio Deus, lacrou a porta da arca, o que não permitiu que dentro desses 40 dias e 40 noites entrasse sequer uma gota de água na arca. No Éden, o pecado causou a expulsão do homem do jardim e abriu as portas para a morte, o que antes não havia no Éden, provocando a maldição sobre a terra. E sobre o dilúvio, mais uma vez a humanidade sofreu com as consequências do seu pecado, tirando todo o ar que tinha na terra, todos os seres humanos que respiravam, todas as aves, tudo que não estava na arca teve o seu fim. Isso para nós aprendermos qual a consequência dos nossos pecados. Após 150 dias em que o dilúvio veio sobre a terra, as águas finalmente começaram a baixar, apenas depois, quando Deus deu o comando para um vento soprar sobre as águas. Noé, então, envia um corvo pela janela da arca para ver se já existia terra seca, para ver se as águas já haviam baixado. Porém, o corvo brevemente retornou. Após 7 dias, ele enviou uma pomba, que pouco tempo depois lhe trouxe um ramo de oliveira no bico. Noé então decidiu esperar mais 7 dias e novamente lançou a pomba pela janela, mas dessa vez ela não havia retornado, o que significava que finalmente havia terra seca sobre o planeta. E então, após 1 ano que o dilúvio aconteceu, as águas finalmente secaram. E sob orientação divina, Noé então, juntamente com a sua família e os animais, lembrando, adolescentes, que algumas espécies eram um casal e outras espécies eram 7 casais. Então Noé desce da arca, ele sai da arca com a sua família. E o interessante, e o que prova mais uma vez a fidelidade de Noé a Deus, é que quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar em sacrifício a Deus, naquele momento de gratidão por ele ter sido salvo juntamente com a sua família. Ou seja, Deus teve piedade da vida de Noé e mais uma vez Noé demonstra a sua fidelidade a Deus. Isso demonstra para nós, adolescentes, que nós devemos sempre
colocar Deus como prioridade na nossa vida, em tudo que nós formos fazer. Depois de passar tanto tempo preso dentro da arca, Noé poderia ter saído dali e feito diversas coisas. Mas a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Lembrando a vocês que nós temos uma orientação de que não faremos nada sem antes orar. Então, a oração, ou seja, a adoração, porque foi isso que Noé fez. Ele adorou ao Senhor. A adoração, mais uma vez, ela é colocada como prioridade na vida de quem ama ao Senhor. Então, Noé é uma demonstração de fidelidade a Deus em todo o tempo, em todo momento, desde o início do dilúvio até o fim do dilúvio. Noé mostra para nós a sua fidelidade e o seu amor ao Senhor. Adolescentes, o cheiro do sacrifício de Noé chegou ao Senhor, que se agradou daquela adoração. E para confirmar essa sua aliança, Deus colocou um símbolo no céu. Mas qual que era esse símbolo mesmo? Fala aí, pastor. Olá, adolescentes. Que bom que vocês estão estudando esse trimestre um personagem muito extraordinário que foi Noé. Veja que aliança linda Deus fez com Noé. Deus disse a Noé que não mais destruiria a terra por causa da humanidade com água, e que Deus daria a Noé e a sua família a capacidade de plantar e colher, ou seja, a terra voltaria a dar seus frutos e o homem iria dominar sobre os animais e poderia se alimentar deles e dos frutos da terra. Para que Deus pudesse mostrar que ele ia cumprir essa promessa, esse acordo, esse pacto, Deus colocou ao arco-íris um arco no céu. Deus fez uma aliança com Noé, mostrando que ele nunca mais iria destruir a terra com água. Aquele arco, todas as vezes que nós olhamos depois da chuva, prova de que Deus está dizendo a nós de que ele está lembrando da aliança que foi feita, mostrando que Deus fez uma aliança com Noé há tanto tempo. E até hoje Deus se lembra dela, de que ele não vai deixar a chuva vir a tal ponto de destruir completamente a terra. E que nós, ao olharmos para esse arco, nos lembremos de que assim como Deus julgou a humanidade com o dilúvio e destruiu completamente a humanidade, assim também Deus julgará os homens no final, destruindo completamente a terra, agora não com água, mas com fogo. Que Deus abençoe você. Então, adolescentes, agora chegamos a um momento muito especial da nossa aula, que é o momento da oferta. Então, tá passando aí o nosso Pix, PicPay, as contas bancárias, para você poder ofertar. E também a gente não pode se esquecer do projeto dos 1000 Valentes, que tem como objetivo comprar esse espaço aqui que nós cultuamos ao Senhor. Vocês sabiam que a primeira música considerada rap no mundo foi um rap da Arca de Noé? Well, it's over and over. Oh, oh, Noah, oh, 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 Noah. God's gonna ride on the wind tide. Well, it's over and over. Oh, oh, Noah, oh, 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 Noah. God's gonna ride on the wind tide. Brother Noah, my God's talking. Said he would ride on the wind and tide. Hey, children, stop still and listen to me. God walked down to the brandy sea. He declared that he was the sent of man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah. Noah stopped. He said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 50 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. It's oh, Noah, oh, oh, Noah. Oh, Noah, God's gonna ride on the wind and tide. Well, it's a oh, Noah, oh, oh, Noah, oh, oh, Noah, God's gonna ride on
on the wailing tide. God's gonna ride on the wailing tide. God's gonna ride on the wailing tide. Oh, Noah, brother Noah, my God's talking. Said he would ride on the wailing tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin, repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. Now when the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Calling the animals 2 by 2, so he called them in the ark. 2 by 2, he called the birds, the ox with the kangaroo. Then he called and Japheth, the Ham and Shem. Then God began to flood the land. He raised his hands to heaven on high, shook the stars and moon from the sky, shook the mountain, he troubled the sea, hit the wind to his chariot wheel. He stepped on land, stood on the shore, and declared that time there wouldn't be no more. But it's over and over, oh Noah, oh Noah, God's gonna ride on the winning tide. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Daniel e vim fazer o quiz com vocês. E a primeira pergunta é: qual foi a principal razão pela qual Deus decidiu enviar o dilúvio? Alternativa A falta de água. Alternativa B, a desobediência e a maldade da humanidade. Alternativa C, a fome na terra. E alternativa D, a guerra entre as nações. Tempo na tela. Bom, olhando aqui, parece que o tempo acabou. E a alternativa correta é a alternativa B, a desobediência e a maldade da humanidade. Vamos para a segunda pergunta. E a pergunta é: quantos filhos Noé teve? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. E alternativa D, 4. Tempo na tela. E bom, parece que o tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, 2, você errou. Porque a alternativa certa é a alternativa C, 3 filhos. E vamos para a terceira pergunta. E a pergunta é: qual era o nome dos filhos de Noé? Alternativa A, Pedro, Tiago e João. Alternativa B, Sem, Cã e Jafé. Alternativa C, Abraão, Isaque e Jacó. Ou alternativa D, Moisés, Elias e Eliseu. Tempo na tela. Olhando aqui, o tempo acabou. E se você respondeu a alternativa D, Moisés, Elias e Eliseu, você errou. Porque a alternativa certa é a alternativa B, Sem, Cã e Jafé. Vamos para a quarta pergunta. E a pergunta é: quantos dias e noites choveu durante o dilúvio? Alternativa A, 20 dias e 20 noites. Alternativa B, 30 dias e 30 noites. Alternativa C, 40 dias e 40 noites. E alternativa D, 50 dias e 50 noites. Tempo na tela. E bom, parece que o nosso tempo acabou. E a alternativa certa é a alternativa C, 40 dias e 40 noites. E agora a gente vai para a nossa quinta e última pergunta. E a pergunta é: o que Deus usou como sinal de aliança com Noé após o dilúvio? Alternativa A, uma estrela. Alternativa B, uma nuvem. Alternativa C, um arco-íris. Ou alternativa D, uma montanha. E tempo na tela. E bom, adolescentes, o tempo acabou. E a resposta certa é a alternativa C, um arco-íris. E foi isso, adolescentes. Tchau, tchau.
Adolescentes, o dilúvio foi uma resposta de Deus diante de tanta maldade. A lição de hoje nos leva a refletir acerca de como nós, cristãos, estamos nos portando em relação à nossa fidelidade ao Senhor. O exemplo de Noé deixa para nós uma verdadeira adoração ao Senhor. Que nós possamos a cada dia viver em fidelidade, aguardando a volta de Jesus. Assim como não foi anunciado o dia nem a hora que o dilúvio haveria de começar, assim será a vinda de Jesus, que não será anunciado o momento exato. Então nós temos que estar a todo tempo preparado para esse grande dia, o dia que a igreja do Senhor será arrebatada. E adolescentes, eu tenho uma pergunta para vocês. Se hoje Deus olhasse para a terra, ele veria você do mesmo modo que ele viu a Noé antes de destruir o mundo? Será que ele acharia alguém digno de ser salvo de seu juízo? Também, como nós vimos no decorrer dessa aula, a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Ainda dá tempo de nós nos arrependermos de nossos pecados, de buscarmos verdadeiramente um relacionamento com Deus. Que você possa tomar hoje essa atitude, aonde você estiver, e começar a ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E antes de encerrar a aula, nós vamos para o nosso desafio. Então, vocês aí que estavam ao vivo e estavam atentos à aula, aguardem o tempo na tela. E o primeiro que escreveu que a frase correta é: apenas Noé e sua família faziam o que agradavam a Deus. Parabéns! Hoje à noite tem o lanche da cantina para você. Uhul! Adolescentes, nós queremos agradecer vocês que participaram dessa aula hoje, que estavam aí conosco. E para encerrar, eu quero convidar a Mariana para estar orando. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta aula, meu Deus. Que os adolescentes possam ter aprendido mais da tua palavra. Amém. E que eles possam ser como Noé, Pai. Que eles possam ter um coração bom e justo. E que eles, Pai, sintam amor e felicidade ao cumprir os teus mandamentos e ao ler a tua palavra, Pai. Coloca neles um fogo consumidor, Deus, da tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém! Tchau, adolescentes!